Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Andrade, estou chegando por aqui para trazer um espaço de entrevistas, também especialmente sobre o nosso futsal, nesse momento em que a gente se prepara para a temporada de 2020, com todos os problemas que o mundo inteiro vive em função da pandemia de coronavírus, mas a gente está por aí para fomentar cada vez mais o esporte e hoje a gente traz a participação do presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier, vai participar junto com a gente por aqui, bater um papo, principalmente a respeito de uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, dia 13 deste mês de julho, justamente na busca por viabilizar o calendário já programado da Liga Gaúcha de Futsal. Presidente Nelson Bavier, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente por aqui. Tudo bem, presidente? Tudo bom, Luciano? Prazer é meu. Sempre à disposição aí para a gente, nesse momento difícil que seguimos passando, atravessando, a gente possa falar, conversar um pouco a respeito do que vem agendo e trabalhando em relação ao ano do futsal. E como você bem disse, tivemos aí a oportunidade de fazer um novo encontro, né? Agora com o novo secretário de esporte do estado, o professor Chico Vargas. Já tínhamos conseguido falar com o João Berlim, inclusive apresentamos o estudo que fizemos novamente com o professor Chico, e ele foi bem solícito, bem receptivo. Então a gente tem aí horizontes, pelo menos, né, de otimismo para aquilo que a gente está imaginando Uhum. em relação às competições. A reunião foi virtual, presidente Nelson? Foi virtual, uma solicitação dele, inclusive, né? Ele, imagino que a agenda esteja também bem cheia. E a gente, então, fez ela nesse primeiro momento virtual. Ele, inclusive, já nos deixou aberto para que a gente possa estar com ele presencialmente, inclusive junto ao hoje secretário de crise, né, que o governo tem, para que a gente também possa mostrar, apresentar o nosso protocolo, que está pronto, praticamente pronto em relação às questões que envolvem, né, o retorno com a devida segurança. Presidente Nelson, foi uma reunião rápida, curta, longa? Como é que foi esse bate-papo, hein, Nelson? Não, foi uma reunião, levou em torno de uma hora. O Francisco é um conhecido meu, uma pessoa que a gente foi colegas docentes, né, na universidade, tanto na UBRA quanto na URGS, né? Demos aulas na mesma época. Ele é também professor de educação física, obviamente, né, da área do judô, e uma pessoa também envolvida na questão política e sempre muito atento às modalidades de uma forma geral, e não seria diferente ao futsal. Ele, inclusive, na reunião, falou da sua vivência com a modalidade, né? Quem não, todos nós, de alguma forma, seja em âmbito escolar ou escolinhas, né? A gente sempre teve, todo mundo que já esteve no futsal, no esporte, melhor dizendo, já atuou no futsal. Então, ele comentou isso, e a sequência foi de um reencontro, né? Ainda que virtualmente, como eu falei, porém bastante interessante no sentido da disponibilidade que ele se colocou. Como eu falei, né, o Alex esteve presente na reunião, assim como o Everson, e a conversa ela transcorreu muito naquilo que a gente entende como necessidade, e também para que ele possa enxergar a nossa demanda em virtude de tudo que está se passando, mais claro, também respeitando, né? A gente sabe toda a dificuldade, é uma questão de saúde, a gente sempre segue muito preocupado, mas mostramos também toda a parte do movimento que está sendo feito, né, por algumas personalidades do futsal, mostrando que tem muita gente que está nesse momento desamparada e precisando realmente que as competições possam voltar, e isso tudo a gente enxerga como positivo, claro, né? Porém ainda em tratativas, porque a gente tem repetido isso incessantemente, é tudo uma incerteza, né, Luciano? Então, mas a reunião foi
torno de 1 hora e bastante proveitosa. Presidente Nelson, os dados apresentados pela Liga Gaúcha de Futsal fazem parte daquele estudo de impacto econômico que já foi divulgado pela entidade? Há números a mais, há detalhes a mais nesta apresentação feita à Secretaria de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Nelson? Não, a apresentação foi para que ele se inteirasse do estudo, né? Até porque a gente, como eu falei, a gente já tinha apresentado isso em mãos ao João Deli, ao antigo secretário. Eu acho que era importante e de bom tom a gente fazer ele acessar esse documento, porém, a gente já foi explicado, o Alex explicou, inclusive, que a gente já está numa segunda fase, né, de coleta de dados. Fizemos questão de ratificar, vamos dizer assim, o posicionamento da Liga enquanto entidade com mais de 100 equipes, né, com mais de 100 cidades, mas também apresentar que existem muitos profissionais de educação física, muitas escolinhas que até nem fazem parte da Liga, né, mas a gente é preocupado também, então, de certa forma, nos colocarmos para defender esses interesses, eu acho que era importante, foi o que nós fizemos, e ele, como eu não imaginava nada diferente, foi bastante aberto e solidário, porque ele é um profissional de educação física, como eu falei, ele vem de um esporte que é um esporte também que sempre lutou pela sua sobrevivência, pela força que tem, até por ser um esporte olímpico, né? Falei do judô e ele sabe melhor do que ninguém que essas lutas elas precisam ser encampadas e abraçadas por todos, e não tinha dúvida nenhuma que ele, como secretário, iria estar disponível a isso. O senhor falou da questão do futebol de campo também, né? Muito se fala, inclusive, da questão do futebol de campo, que já tem a previsão de retorno aí do Campeonato Gaúcho, outras competições em todo o Brasil, prevendo o seu retorno muito em breve. Embora sejam modalidades distintas, diferentes, principalmente a forma de praticá-las, o senhor acredita, presidente Nelson, que pode, de uma certa forma, influenciar positivamente no retorno do futsal daqui a pouquinho? Acredito que sim, inclusive essa foi uma fala dele, né? Ele chamou a atenção sobre isso, dizendo que o retorno do futebol de campo certamente pressionaria ao governo, de certa maneira, a ele, inclusive, né? Para que outras modalidades pudessem também solicitar. Claro que tudo precisa ser feito com base na segurança, e se fala muito dos protocolos, e a gente não tem como fugir disso. Estamos, né, compilamos aqui uma série de protocolos que nós podemos ter acesso, tanto de cidades aqui do Rio Grande do Sul, como de entidades das mais variadas modalidades. Precisamos muito colocar a nossa cara, quando eu falo isso, no sentido de trazer a nossa realidade, porque ele comentou que ficou muito surpreso positivamente com aquilo que foi apresentado de protocolo para o retorno do futebol de campo. Só que a gente sabe também que é uma realidade completamente diferente. Então, os nossos clubes, infelizmente, sempre falo isso, gostaríamos muito de poder acessar isso aos clubes, ter facilidade, mas também nós, como entidade, não temos essa condição. Então, saber que um protocolo, por mais rigoroso que ele seja, e tem que ser, nós precisamos adequar ele à nossa realidade, porque é uma realidade distinta, sobretudo quando se fala de testagem, sobretudo quando se fala de necessidade de monitoramento em relação aos profissionais que trabalham na nossa modalidade. Isso não significa que não existam esses protocolos ou essas medidas no protocolo da Liga Gaúcha, né, presidente Nelson? Em linhas gerais, o que ele prevê para um possível retorno do futsal a partir do final de agosto? Não, sem dúvida nenhuma, está previsto, né, a questão de testagem. Nós, inclusive, estamos de forma reiterada, até ainda agora, estava tentando um contato com uma empresa de Santa Catarina, que até foi a Fran, secretária aí do Lagoa Futsal, que nos aproximou em termos de contato, porque a gente tem a questão da testagem rápida, né, que aí a gente já conseguiu um valor bem acessível. Liga já tem alguma questão de contrapartida para a empresa, e então um valor bem acessível. Mas a gente sabe também que talvez não seja suficiente só a testagem rápida,
até porque, em muitos casos, ela acaba sendo inconclusiva. Às vezes, a pessoa, né, o atleta, o profissional, o árbitro, bom, enfim, quem vai estar ali para a partida, ele pode detectar reagente, mas ele não está com o vírus. Ele ter tido o vírus e já ter tido os anticorpos criados para o vírus. Então, a testagem rápida ela acaba trazendo essa incongruência, vamos dizer assim. A questão do PCR, não. Aí muda, você aí tem algo mais efetivo, mais eficaz, e a gente não tem que estar atento, mas aí, em contrapartida, isso também é um valor muito mais alto. Então, a gente está tentando aí encontrar uma maneira de trazer a nossa realidade, mas não deixar de contemplar a segurança que se faz necessário no momento. Se ouve falar, presidente Nelson, na possibilidade de eleger, de indicar algumas cidades para serem sedes, por exemplo, de rodadas duplas, triplas, de mais de um jogo, ou até mesmo de serem sedes únicas de uma rodada completa da Liga Gaúcha. Isso está no protocolo, está sendo ventilado pela entidade, presidente? Bom, no protocolo efetivamente não, Luciano, mas ele tem sim um eco, né? Existe eco para isso aqui conosco, por vários motivos. Eu poderia elencar alguns deles. Isso diminuiria custo de arbitragem, por exemplo. Então, essa questão que é sempre uma questão que se trata de forma bastante delicada, e a gente entende isso, né? E os árbitros também, o nosso quadro de arbitragem também tem sido muito acessível, é bom que se diga, a todo e qualquer tipo de abertura para se falar a respeito dessas taxas, né? Mas existe essa possibilidade por conta disso, por exemplo, existe a possibilidade muito por conta, né, dessa questão de que uma cidade X eventualmente vai estar de bandeira vermelha, então o município não vai liberar para ter jogo. Daqui a pouco a gente deslocar a equipe dessa cidade para jogar com os testes, obviamente, mas para jogar numa cidade que tem a bandeira amarela, ou que sabe a bandeira laranja, né? Existe sim, a gente tem pensado nas mais amplas possibilidades. Agora, é tudo discutido, será discutido com os clubes, vem sendo discutido com os clubes. Óbvio que o que a gente quer é que se possa jogar todo mundo na sua quadra, no seu mando, mesmo que eventualmente no primeiro momento sem a torcida, porque esse também foi um ponto que o professor Chico abordou. Ele acredita muito que em havendo retorno, esse retorno ele acontecerá em vias de não ter público. Então, a gente também está respeitando tudo isso, mas as possibilidades elas estão aí. Essa é mais uma que a gente ventila como uma possível solução. Muito se ouve falar que as equipes do futsal não teriam condições de fazer os jogos com portões fechados. Mas não vai ter como fugir disso nesse momento, como o senhor destacou agora, né, presidente Nelson? É uma realidade que, pelo menos nessa temporada, a tendência é de que ela se espiche praticamente até o final do ano, não é isso? Sim, e me surpreendeu, tá, Luciano, porque foi algo que na primeira reunião que nós fizemos lá atrás, se eu não me engano, final de abril, início de maio, com a Liga Gaúcha 1, os clubes, basicamente todos, né? Se eu não me engano, nós tivemos um clube que foi a MF de Marau, que ainda cogitou a possibilidade, até por questão do uso do Pro Esporte, de jogar de pelo menos iniciar com os portões fechados. E já no segundo momento, em conversas com muitos presidentes, o Vigo foi um, o Douglas de Horizontina foi outro, se demonstraram mais abertos a essa necessidade, como você mesmo frisou. E aí, em virtude disso, obviamente, foi uma grata surpresa, porque a gente quer muito que a competição aconteça. Claro que a gente quer muito que a competição aconteça com o público, porque é o motivo do nosso trabalho, de toda a nossa dedicação. O esporte ele é entretenimento, o futsal ele é lazer, em especial para as famílias do interior gaúcho. Então, a gente tem uma vontade muito grande que isso aconteça, porém, a gente sabe também que só pode acontecer com segurança, no momento em que isso para a saúde de cada um, no momento em que isso ainda não for claro, então que se inicie com os portões fechados, e os clubes, então, entenderam, hoje já se ventila essa possibilidade também. Eu acredito que, pelo menos para início, esperamos que até lá as coisas mudem, mas eu acho que, assim, num curto espaço de tempo, a gente vai acabar tendo que acatar
essa determinação dos portões fechados. Antes de falar sobre a realidade dos clubes, presidente Nelson, ainda para concluir o tema da reunião realizada hoje, se fortalece, como a gente vem falando, vem frisando, a Liga está no caminho certo e tudo indica que teremos o campeonato a partir do dia 29. O senhor falou da questão das bandeiras, mas agora o Campeonato Gaúcho está sendo programado já para os próximos dias em regiões de bandeira vermelha. A questão da bandeira ainda é um possível impeditivo de algumas atividades para o esporte profissional de alto rendimento, com controle para uma atividade econômica, como ele está a partir de então sendo encarado, presidente Nelson? Cara, eu acho a pergunta muito, muito pertinente e se você não a fizesse, eu ia acabar me passando para dizer justamente o que eu ouvi do próprio secretário. Eu acho que na medida em que o futebol retorna, e sobretudo retorna mesmo com bandeira vermelha, é sinônimo de que os protocolos estão sendo rigorosos, né? Está acontecendo de forma a deixar o governo do estado relativamente tranquilo, se é que a gente pode dizer isso numa loucura que nós estamos vivendo. Mas justamente por tudo isso que você falou, economicamente a coisa precisa continuar acontecendo, a roda tem que continuar girando. Bom, mas aí trazendo para a nossa realidade, uma coisa que, e eu acho que o fato de ser indoor, eu repito isso sempre, acaba sendo um complicador, foi o que o nosso secretário de esporte falou, o professor Francisco, que os clubes eles vão precisar fazer com que cada prefeito, cada município possa se responsabilizar, possa dar autorização. Porque é óbvio que nós vamos precisar apresentar um protocolo que fique a contento para que o governo do estado diga assim, não, sendo assim, a gente consegue liberar, conceder o evento da competição no futsal. Mesmo se pudesse estar, por exemplo, numa possível bandeira vermelha, perdão te interromper, presidente. Não, perfeito, mesmo acontecendo isso. Mas aí vem o porém. O porém é que os municípios, né, os prefeitos, eles têm autonomia para liberar ou não liberar. E aí isso também vai muito de encontro, ou ao encontro, melhor dizendo, daquilo que a gente vem pregando, que é uma preocupação com relação à responsabilização disso. Né? O prefeito ele acaba se vendo, né, naquela situação assim, bom, mas se eu liberar, tá tudo bem, o governo do estado liberou, mas eu preciso, dentro dos meus domínios, me responsabilizar. Então, tudo isso acaba sendo um quebra-cabeça, né? Vamos chamar dessa forma, que nos deixa sempre apreensivo, porque daqui a pouco a gente vai ter numa determinada cidade que sim, que há um entendimento que pode acontecer, porém a gente vai ter em outras que não. Como somos uma entidade a nível estadual, isso é outra coisa que eu friso bastante, nós temos que ter todo o estado, ou pelo menos todas as cidades que a Liga Gaúcha adentra com essa liberação, porque senão a gente vai acabar tendo um complicador de que então esse time não pode jogar em casa nesse período. Isso é uma preocupação que também nós vimos e a gente sabe que, na medida em que o secretário faz esse tipo de comentário, pertinente, obviamente, né, nós elevamos, melhor dizendo, a um outro nível de aprovação, de liberação, que é o de nível municipal. E aí a gente volta, de repente, um município que não aprove poderia, talvez, sediar partidas numa outra cidade, por exemplo, né, como o senhor destacou anteriormente nesse bate-papo. Com relação à situação das equipes, presidente Nelson, como é que a Liga tem acompanhado a situação das equipes do futsal no estado do Rio Grande do Sul e próximos encontros previstos já, Ligas 1, 2 e 3 aí, pelo menos, presidente? Bom, a gente tem, né, estamos atentos, né, todo o nosso time de uma maneira geral. Na semana passada, o Leonardo aqui entrou em contato via telefone com todas as equipes da Liga 1, a nossa intenção é que a gente faça isso para 2, para 3, enfim, para que a gente consiga aí ouvir. A ligação é sempre diferente, né, de um WhatsApp, por exemplo, ou mesmo que de uma reunião virtual com um tempo, né, estipulado para a fala de cada um. A gente está bastante preocupado, né, porque a gente sabe que tem muitas equipes que, né, vêm com uma dificuldade grande, algumas já dando, né, sinais de que para esse ano vão acabar não conseguindo participar da competição.
Tudo isso é motivo de tristeza, de preocupação, porém a gente segue aberto para auxiliar, para ajudar. A gente tem uma reunião marcada agora, hoje é dia 13, né? Amanhã, com a Liga 2, uma terceira rodada de reunião, já para a gente também meio que definir período de confirmação, a possibilidade, nós já levantamos a possibilidade de, ao invés de 2 grupos de 8, fazer 4 grupos de 4, enxugar ainda mais, ver realmente, a gente tem, por exemplo, Cerro Largo, né, que praticamente definiu, decretou que não vai jogar, então ver se tem mais alguma outra equipe e de que maneira a gente vai remanejar essa questão do calendário. Então, a gente está bastante preocupado, bastante apreensivo, mas a gente não tem muito, né, além de, claro, nos colocarmos à disposição, a não ser aproximar deles nessas reuniões, ouvir, tentar encontrar esse denominador comum, porque a gente sabe que o momento é um momento muito difícil. E a gente também tem aí uma preocupação, por exemplo, já com os portões fechados, como foi falado, a questão de transmissão via streaming, né? A gente também está nessa entoada aí com algumas empresas tentando encontrar o melhor formato para ajudar a atender aos clubes, dar um retorno financeiro para os clubes. Então, tudo isso vai ser abordado nessa reunião amanhã da Liga 2, na semana que vem da Liga 3, se eu não me engano, sexta-feira o feminino, a base também para a semana que vem, e eu estou querendo marcar uma meio que de urgência com a Liga 1 para a gente tentar adiantar aí essa questão do streaming, que deu uma caminhada boa e a gente quer ouvir dos clubes para ver de qual modelo seria o ideal. Antes de falar do streaming das transmissões, presidente Nelson, rapidamente ainda falando sobre Liga 1 especificamente, né? Ainda com chances de uma ou outra equipe não participar, como é que o senhor vê a realidade da Liga 1 especificamente? Temos uma possibilidade sim, né? A Lajeado, lá a LAF, né? O Alexandre vem numa luta ali grande junto com o André, o Bela, numa luta grande para conseguir se manter, mas a gente sabe que ele já meio que colocou isso, que basicamente é impossível. Claro que na medida que a gente tem, né, uma data, a gente tem até o dia 29 de junho agora, de julho, para que as equipes possam bater o martelo. Então, até lá, a gente sempre acredita que uma reviravolta possa acontecer. Mas existe, sim, a possibilidade aí de a gente ter, não sei te dizer quantas, cara, se uma, se duas ou mais equipes não vão disputar. A gente está aguardando e sempre atentos aí para que, na medida que a gente consiga ajudar de alguma forma, é assim que nós faremos. Presidente, tenho falado sobre vários assuntos do futsal, abusando da sua boa vontade de bater um papo com a gente aí, presidente Nelson. No canal no YouTube, Luciano Rádio RS, o pessoal pode seguir por lá também, acompanhar o conteúdo que a gente está produzindo no canal Luciano Rádio RS. E um dos assuntos que vem sendo recorrente com relação a essa questão da ausência de público diz respeito à presença, entre aspas, aqui dos torcedores nos jogos. Através das transmissões, através das lives, através de um sistema de pay-per-view. São várias possibilidades que se abrem para que isso aconteça. A Liga Nacional de Futsal já tem um processo talvez um pouco mais evoluído nesse sentido e já em andamento para essa temporada de 2020. O que pensa a Liga Gaúcha de Futsal neste momento e o que já teria, entre aspas, aí encaminhado para que talvez pudesse ser implementado ainda agora nesse ano, presidente Nelson? Olha, o que nós temos hoje é até uma conversa bem avançada, se assim podemos dizer, com a própria TVN, que é a parceira da Liga Nacional. Claro que são modelos diferentes, é importante que se diga isso, porque às vezes passa que a gente está meio que deixando de agir, e não é bem isso. A gente tem feito muito, tem conversado muito, o nosso time aqui tem trabalhado incessantemente em muitas áreas, em muitos campos, esse é um deles, e o modelo que foi apresentado para a Liga Nacional, até por uma questão óbvia, né, vamos ser bem sinceros, é a maior competição de futsal no nosso país, seguramente a mais importante, é a que reúne as principais equipes do Brasil. Então, tudo isso, enquanto conteúdo, enquanto nicho para uma parceria, acaba sendo mais interessante. A gente tem lutado muito para fazer com que eles também enxerguem
que a Liga Gaúcha, né, tem 2 fortíssimos representantes, né, do Estado na Liga Nacional, que a gente consiga, de alguma forma, melhorar a parceria. Né? Hoje existe uma proposta à mesa, que nós já fizemos uma contraproposta, estamos aí tentando encontrar um meio do caminho, porque a gente sabe que tudo, no fim das contas, tudo é questão financeira, né? Para eles que vão executar o trabalho, para a gente que queremos que não onere os clubes, e aí então essa luta acaba sendo uma luta travada para cada um olhando para o seu lado. E a gente entende, faz parte do jogo, não, tem sido até muito boa a conversa, o representante da TVN tem sido muito parceiro nesse sentido, repito, está bastante avançado. E aí, claro, dentro de tudo isso, entender como nós vamos conseguir alcançar esses torcedores. A gente sabe, por exemplo, que muitas equipes têm os seus sócios torcedores que, não podendo estar no ginásio, dentro do ambiente de jogo, que pudesse ser alcançado a ele, né? Sem um custo, vamos dizer assim, já que a ideia é o pay-per-view. Então esse é um ponto ainda que a gente está em aberto, que a gente está tentando equacionar. Não é fácil, repito, mas a gente acredita que vai conseguir aí solucionar o mais breve possível, e por isso que eu falei da necessidade dessa reunião meio que de emergência, de urgência, para que a gente possa apresentar alguns pontos e ouvir os clubes também de que maneira eles enxergam isso. Não estaria descartado, então, já nesse ano, termos um sistema de, entre aspas, aí, pay-per-view via streaming para acesso aos jogos, é isso, presidente? Sem dúvida nenhuma, tem, inclusive, eu acredito que se tem alguma coisa que a gente possa tirar de lição de toda essa loucura, né, que nós estamos vivendo, é justamente essa aproximação que a gente está fazendo agora. É uma reunião, é uma entrevista, é uma reunião virtual, é uma live que daqui a pouco fala sobre o conteúdo do futsal. Então a gente entende que mais do que nunca, se isso pode ser uma receita aos clubes, está na hora da gente então dar o salto quantitativo e qualitativo, né, vamos dizer assim, para que a gente consiga, obviamente, fazer com que esse acesso ele seja um acesso de qualidade, como eu acabei de falar, para quem vai consumir, e que de uma vez por todas o streaming entre aí na nossa realidade de maneira um pouco mais organizada, um pouco mais profissional da nossa parte, tá? Que fique bem claro. Não que os veículos que façam não façam dessa maneira, muito pelo contrário, a gente tem lives belíssimas com uma capacidade de qualidade muito grande, mas a liga por si só ela precisava e ela precisa melhorar a forma de encarar e encaixar o streaming na nossa competição. Talvez eu vou lhe colocar numa fogueira, presidente, mas esses serviços que já existem aí, que já estão no ar em outros anos, eles deixariam de existir ou eles precisariam se moldar de alguma forma para continuar realizando, por exemplo, os streamings que já aconteciam? Esse não, de maneira nenhuma. Eu acho que toda pergunta ela é válida, e a minha obrigação aqui é buscar te trazer ao público, né, do futsal as respostas coerentes e condizentes, né? É óbvio que esse também é um ponto que a gente também, eu te falei que temos alguns, né, ainda de interrogação com a TVN. Esse é um ponto. Eles têm toda uma padronização, nós queremos essa padronização, é importante que se diga isso, nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade e não empurrar para o parceiro só. Nós queremos essa padronização, nós precisamos entender que quanto mais padronizado a arena de jogo, quanto mais padronizado a transmissão, melhor se vende o produto para empresas e mais parte financeira a gente tem, quem sabe, para cada vez diminuir mais essas taxas que ainda cobramos hoje e que é a nossa estratégia dentro, em breve, num curto espaço de tempo, a Liga não precise mais cobrar dos clubes. Então, essa é uma possibilidade, sim, essa padronização, e, obviamente, que em padronizando a gente vai fazer com que os veículos se encaixem, se enquadrem, né, para que a gente tenha, repito, cada vez mais qualidade. Presidente Nelson, acho que a grande expectativa de momento é justamente a data.
Continuamos firme e forte com o 29 de agosto e na expectativa de que as equipes possam retornar aos seus trabalhos presenciais muito em breve. A gente está na expectativa tanto do Lagoa quanto das outras equipes que já estão se preparando para que isso aconteça muito logo. É óbvio que ainda, de certa forma, é cedo para cravar, para dizer aí quais são os primeiros jogos, por exemplo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente neste período. Mas o senhor tem confiança de que a data será cumprida, presidente Nelson? Não, tenho confiança sim, que dia 29 nós estaremos iniciando a competição. Óbvio que, né, como você bem disse, nós não temos como ainda afirmar o calendário no que diz respeito a qual jogo, né, e aonde será, até porque a gente tem até o dia 29 agora de julho, com possibilidade até de antecipar. Essa foi uma sugestão que o Matheus lá de Passo Fundo nos trouxe. A gente entende que dialogar é sempre válido, então nós vamos levar isso nessa outra reunião que nós vamos fazer com a Liga 1. Então a gente acredita muito, inclusive, muito voltado a tirar do papel aquela ideia da Supercopa, lá da Supercopa Gaúcha, né, onde a gente iria envolver 4 equipes em 2 jogos, né? Lagoa, inclusive, seria um deles. Então a gente está tentando aí, ainda é incipiente isso, estou te trazendo em primeira mão, porém a gente, com certeza, se isso acontecesse, vai anteceder, obviamente, o dia 29, porque essas partidas seriam para acontecer antes, mas tudo depende, claro, né, dessas incertezas que ainda temos e que os times possam voltar a treinar, porque não há o menor cabimento de se ter um jogo sem que a equipe esteja preparada, esteja treinada. Isso é humanamente desleal com o atleta, e eu falo de cadeira isso porque vivi dentro da quadra e sei o quão necessário é uma preparação para um atleta desempenhar suas funções. Essa Supercopa poderia ser num final de semana só, presidente Nelson, ou num dia ou 2 no máximo aí para ser realizado, porque seriam mais de 2 jogos, né, presidente? Não, na realidade a nossa intenção é que ela acontecesse num dia só, e aí faríamos confrontos, né? Não um quadrangular, faremos 2 confrontos. Daqui a pouco a intenção, como estava lá no início, claro que nós ainda não falamos com os clubes, precisamos ainda pensar nisso tudo, mas a ideia seria o Atlântico com o Guarani de Espumoso, né, o campeão estadual com o campeão da Copa dos Pampas de 2019, e o Lagoa, campeão da Liga 2, com o 15 de novembro, campeão da Liga 3. E aí nós vamos ver, o 15 de novembro também vem, né, tentando aí se manter. Quem não tivesse interesse ou não pudesse, né, a gente iria convidando outras equipes até encontrar as equipes que eventualmente quisessem, né, participar. E eu acho que seria um projeto piloto, como já seria mesmo, independente, mas até para a questão do nosso protocolo, colocar em prática tudo aquilo que a gente está imaginando para a competição em si. Presidente, sei que estou abusando da sua vontade, dessa sua ótima, boa vontade, como sempre, de bater um papo com a gente, mas eu preciso só concluir fazendo uma última pergunta, um assunto que eu ainda vou abordar com o Luiz Fernando Feijó Júnior, né, que é o diretor de arbitragem da Liga Gaúcha, sobre a questão do curso de arbitragem, né, um curso inovador neste ano. Satisfeito com o andamento, presidente Nelson? Tem acompanhado o trabalho, as aulas que estão sendo realizadas aí ou não? Tenho acompanhado todas as aulas, né, participo, inclusive, né, sempre agradecendo aos convidados. Nós tivemos vários, Quaresma, o Fred, a Jéssica, tivemos... Bom, até eu não vou citar todos os nomes, que eu vou acabar esquecendo, então para não falhar com ninguém. A Marina, fazendo questão de agradecer e acompanhando a aula em si. As aulas têm sido fantásticas, o retorno tem sido muito positivo dos alunos, tanto nesse primeiro momento, né, o Fernando Júnior, o Fernando Specht e o Samuel, a tia estão encabeçando as aulas. Agora, se eu não me engano, a partir de hoje, tanto o Rens quanto o Thales começam a sua trajetória ali, mas eles são solícitos ao extremo, respondem todas as perguntas. Então, assim, a Liga está muito satisfeita, porque a gente sabe que a oportunidade ela foi nos dada, a gente criou e condicionou para que ela fosse a melhor possível, e ela tem sido. Óbvio que sempre vamos ter que evoluir, sempre vamos ter que melhorar, e isso eu faço questão, porque essa inquietude ela é minha, mirar a perfeição, para a gente estar sempre buscando melhorar, mas do que eu tenho visto, eu estou muito satisfeito, e tenho certeza que estamos formando uma grande turma, muitos oficiais de arbitragem que farão parte do nosso quadro
com qualidade. Presidente Nelson, muito obrigado pela participação por aqui, um grande abraço e conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço, Luciano, um abraço, estou à disposição sempre para que a gente possa falar do futsal, para mim é um prazer. Agradecendo então o presidente Nelson Bavier, presidente da Liga Gaúcha de Futsal, nosso convidado de hoje para participar por aqui. A gente se fala numa próxima, aquele abraço e até mais.